Vamos continuar agora a correção dos nossos exercícios. Nós concluímos a correção das atividades 5 e vamos agora para a atividade 6, que vai falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Nosso primeiro exercício é na página 217, exercício de número 1. Determine o valor de x nos casos A, quadrado, e B, triângulo equilátero. Um quadrado quer dizer que todos os lados são iguais. Ele afirma que a diagonal vale 8. Então, um lado vale x, o outro também vale x. Eles são os catetos e você tem aqui um ângulo de 90 graus. 8 vai ser a nossa hipotenusa. Já o triângulo equilátero, nós temos que todos os lados têm que valer x. Então, a altura é 6, o cateto é x e o pedaço que está faltando, que forma um ângulo de 90 graus, é a metade do lado x, ou seja, x sobre 2. Para ficar mais fácil a resolução, eu desmembrei na letra A o quadrado e fiquei apenas com metade dele, a parte que me interessa. Um lado vale 8, é a hipotenusa, porque está de frente ao ângulo de 90 graus, e os catetos vale x. Como eu tenho um triângulo retângulo, eu vou utilizar, então, o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa 8 vai elevar ao quadrado e ela vai ser igual o cateto x ao quadrado mais o cateto x também ao quadrado. Ficamos, então, com uma equação do segundo grau. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Esse 2, ele é o coeficiente numérico do x ao quadrado. Então, há uma relação de multiplicação entre eles. Eu vou mudar esse 2 do segundo membro para o primeiro, só que ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ficar com 64 dividido por 2 igual a x ao quadrado. 64 dividido por 2 é 32. Mas eu não quero o valor de x ao quadrado, que é 32. Eu quero o valor do x. Então, nós já vimos que quando eu tenho uma potência, eu transformo ela em uma raiz quando eu mudo de um membro para o outro. Então, nós vamos ficar com x é igual a raiz quadrada de 32. Bom, a raiz quadrada de 32 não é exata. Você tem a raiz quadrada de 36, que é 6, e depois a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, é aproximadamente um pouco a mais do que 6, mas não chega no 7. Quando eu não tenho uma raiz quadrada exata e eu consigo simplificar essa raiz, eu devo simplificar. Nesse caso, o que nós vamos fazer é fatorar esse número 32 e deixar essa raiz quadrada de 32 de uma forma mais simples. Então, eu vou pegar o número 32, vou fazer um risco e vou dividi-lo pelos números primos. Números primos são aqueles números que você só consegue dividir ele por ele mesmo e pelo número 1, ou seja, são os números que só têm 2 divisores. São eles o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Entre os números primos, só tem um que é par, é o 2. Então, quando você está trabalhando com o número par, você já vai tentar dividir sempre pelo 2. Nesse caso, o nosso número 32 é um número par, então vou dividir ele por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Fatorei o número 32. Agora eu fiquei com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como eu estou falando de uma raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada é quando o índice da raiz é 2, eu vou escrever esses números de 2 em 2, porque assim eu posso cancelar o expoente com a raiz. Então, eu vou juntar dois números, os dois primeiros 2, e vou escrever 2 elevado a 2, vezes
Vou juntar mais 2, 2. 2 elevado a 2. Porém, o último 2 eu não consigo fazer isso. Ele vai ficar sozinho. Então, vezes 2. Observe que ao invés de eu escrever no lugar do 32, eu escrevi ele na forma fatorada. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E ao invés de escrever 5, 2, eu escrevi 3 vezes, porque esses dois primeiro têm um expoente 2, então cada um deles vale 2. Por que eu fiz isso? Para cancelar essa raiz com esses dois expoentes. Quando você faz isso, esses números que sobraram na base, você pode retirar de dentro da raiz. 2 vezes 2. Porém, o nosso terceiro 2, como você não fez isso, você mantém ele dentro da raiz. Então, nós ficamos que o x é igual a 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. 2 vezes 2 é 4. 4 raiz quadrada de 2. Observe que 4 raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 32. Eu só simplifiquei esse número. Na letra B, eu fiz o mesmo processo. Eu peguei apenas uma parte do triângulo. A altura dele é 6, um lado dele é x, e como você pegou só a metade do triângulo, você só pegou a metade da parte de baixo. Como esse pedaço todo vale x, porque ele é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, a metade de x, x sobre 2. A hipotenusa é o x, um cateto é o 6 e o outro cateto, x sobre 2. E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras. Eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x sobre 2 elevado a 2. Bom, como eu quero o valor de x, nós vamos resolver a equação que vai se formar. Então, no primeiro membro, nós vamos deixar os termos que tem x e no segundo os que não tem. Então, vou repetir o x ao quadrado, porque não tem como resolver. E no segundo membro, você tem o x ao quadrado, o x sobre 2 ao quadrado. Como ele tem x, eu vou passar ele para o primeiro e ele vai ficar negativo. X ao quadrado continua sendo x ao quadrado, não tem modificações. Já no denominador, o 2 ao quadrado é 4. E isso vai ser igual ao 6 ao quadrado, que é 36. 6 vezes 6 é 36. Você ficou com uma subtração entre frações. X ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4 igual a 36. Quando eu vou subtrair frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Por isso que eu acrescentei aqui um denominador aos números que não tinha denominador. O x ao quadrado ficou com o denominador 1 e o 36 também. Eu já fiz o 36 também com esse denominador de 1, porque assim eu já elimino as frações e vai ficar mais simples de terminar de resolver. Eu teria que calcular o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4. Como do 1 você não precisa calcular, nos sobra apenas o 4. O 4 é o denominador das frações, e aí você reescreve o numerador. Divide o número 4 pelos denominadores antigos das frações, e o resultado multiplica pelo numerador. Então, vai ficar 4 dividido por 1 é 4, vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes menos x ao quadrado, menos 1x ao quadrado. Igual 4 dividido por 1 é 4, vezes 36, 144. Por que eu fiz isso? Agora que os denominadores são iguais, você pode desconsiderar os denominadores, porque você tem uma igualdade, e ficar apenas com o numerador. 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, 3x ao quadrado, igual a 144. Como o 3 está no primeiro membro, multiplicando, você pode mudar para o segundo dividindo. 144 dividido por 3 é 48. Só porque eu não quero x ao quadrado igual a 48. Então, eu vou mudar esse expoente que está junto do x e vou criar uma raiz. Vamos ficar com x é igual a raiz quadrada de 48. Chegamos no mesmo impasse do exercício anterior. Eu não tenho a raiz exata do número 48. Então, o que eu vou fazer é simplificar isso.
eu vou fatorar o 48. Como ele é par, eu consigo dividir ele pelo número 2, que é o primeiro número primo. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 é um número primo, então você só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Agora eu vou juntar de 2 em 2 os números iguais, aqueles que eu consigo. Então, eu consigo juntar o 2, então vai ficar 2 ao quadrado. O 2 novamente, 2 ao quadrado. Porém, o 3 não tem 2, então eu vou só repetir ele, vezes 3. Cancela a raiz quadrada com os expoentes do 2, então esses número 2 vai ficar para o lado de fora da raiz, e o 3, como você não cancelou, ele fica dentro da raiz. 2 vezes 2 é 4, então ficamos com 4 raiz quadrada de 3. Agora, nós encontramos o valor de x. 4 raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 48. O que nós fizemos foi simplificar o número. Nosso próximo exercício é o número 2 na página 217. Um triângulo retângulo possui projeções dos catetos sobre a hipotenusa medindo 6,4 dm e 3,6 dm. Nesse caso, os catetos medem 15 e 20, 10 e 12, 3 e 4, 8 e 6. Bom, eu desenhei um triângulo retângulo, fiz o ângulo de 90 graus, desci a hipotenusa e analisei o que ele falou como as projeções. Do cateto C, a projeção é o M, e ele diz que vale 6, 3,6. Já o N é a projeção do cateto B, e ele diz que vale 6,4. Se eu tenho essas duas projeções, eu tenho a hipotenusa, ela vale 10, é a soma dos dois números. Para encontrar o valor de C, eu só preciso elevar ele ao quadrado e vai ser igual a nossa hipotenusa vezes a projeção M. C ao quadrado vai ser igual, então, a hipotenusa que vale 10 vezes o 3,6. 10 vezes 3,6 é 36. Como eu quero o valor de C, não de C ao quadrado, eu vou criar uma raiz quadrada no segundo membro. C vai ser igual a raiz quadrada de 36, C é igual a 6. Faço o mesmo processo, só que agora com o cateto B. B ao quadrado vai ser igual a hipotenusa 10 vezes o N, que é a sua projeção, 6,4. 10 vezes 6,4 é 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, os catetos são 6 e 8. Resposta correta, letra D. Nosso próximo exercício, número 3. Milo Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um texto do qual extraímos o fragmento a seguir. Às folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos roboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. A incógnita se enganou ao dizer quem era. Para atender ao teorema de Pitágoras, deveria dizer a seguinte proposta. Letra A. Sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Letra C. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. E letra D. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Resposta correta do teorema de Pitágoras é a letra D. Pessoal, nessa aula, então, nós iniciamos a correção do exercício 6 e corrigimos até o exercício 3 da página 217.
Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção desses exercícios. Bons estudos para vocês!